mais uma vez, eu estou aqui, Cleiton, coordenador do programa Construindo Meu Futuro, e vou falar hoje sobre a quarta aula de oratória. Basicamente, pessoal, a gente vai falar hoje não somente para o jovem, mas isso vai ser interessante para a família toda, tá? Então, se você é jovem, quiser assistir com os seus pais, é bem interessante, bom para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho por que a gente tem tanta dificuldade, tanto problema de comunicação dentro de casa ou dentro do nosso ambiente de trabalho, entre os nossos amigos. Por que a gente tem tanta dificuldade? Alguns são os erros. Eu vou apontar alguns aqui e como a gente pode corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Os primeiros erros é que assim, a gente vai falar com alguém, a gente sempre acha que a pessoa achou aquilo mesmo que eu estava falando, mas às vezes eu não estou sendo claro naquilo que eu estou falando e isso pode gerar um grande problema. Por exemplo, dentro de um casamento, aí a esposa resolve de comer fora, tá? Aí o seu esposo decide que vai também, que vai acompanhar ela, porém ele deixa a decisão de escolha da onde eles vão comer a cargo da esposa. Então, por exemplo, amor, vamos jantar em algum lugar. Ela fala, vamos, então vamos. E acaba que nessa história toda, ele fala para ela assim, então pegue e decida onde a gente vai. Vamos comer uma pizza, vamos comer um lanche, vamos comer alguma coisa. Ela fala assim, não, pode escolher o que você quer. E ele muitas vezes escolhendo, ela acaba ficando chateada porque aquilo não foi o que ela imaginou. Só que como que ela vai imaginar algo e o marido dela vai adivinhar aquilo que ela imaginou? E isso acontece em vários locais, no nosso emprego. Muitas vezes o nosso chefe está esperando algo de nós, mas não fala e às vezes a gente também não pergunta, acaba que essa história fica um acha o que o outro não achou. E isso começa a gerar um grande problema de comunicação. Muitas vezes as pessoas ficam chateadas porque o outro não faz aquilo que a gente achou que ele ia fazer. Mas não vai dar certo, não tem uma bola de cristal para adivinhar o que você vai fazer ou o que você gostaria que ele fizesse, tá legal? Então, se comunique, fale. Mas como que acontece isso dentro do nosso dia a dia? Muitas vezes nós vamos conversar com uma pessoa para fazer um pedido, para falar sobre algum determinado assunto, e eu já chego conversando com uma pessoa com um tom de voz muito agressivo. Acontece muito isso com filhos e as mães. As mães vão conversar com seus filhos para pedir alguma coisa, mas já chega de uma forma que está brigando. Então essa ação vai gerar uma reação. Então cada vez que eu chego muito agressivo para falar com alguém, a pessoa pela natureza dela tende a reagir da mesma forma. E já começou uma discussão, mas foi pelo tom de voz que ela falou e não aquilo que realmente ela falou, tá? Outra coisa também, outro erro, é o tom de voz muito baixo. Tem pessoas que parece que não estão falando, eles estão resmungando, porque ele fala baixinho, fala aquilo que ele acha que é interessante para ele, mas porém o outro não escutou nada daquilo. Isso acontece muito também dentro dos casamentos. As esposas falam, por exemplo, vão lá no banheiro e falam alguma coisa lá e o marido não escutou aquilo, ela sai do banheiro chateada porque o marido não fez aquilo que ela falou. Porém, ele nem escutou o que ela falou. Então, também teve um problema de comunicação. Outra coisa, a linguagem corporal. Muitas vezes, as pessoas têm uma linguagem corporal ou de desleixo. Por exemplo, eu vou conversar com o meu filho é adolescente e ele está esparramado no sofá. Quando eu vou falar com ele, pelo fato de eu chegar e ele me olhar, já dá a impressão que ele não quer fazer aquilo que eu estou pedindo para ele. Mas muitas vezes foi a expressão dele, corporal, que me mostrou que ele estava insatisfeito com aquilo ou que ele não estava com vontade de fazer aquilo. Mas eu, como locutor, como interlocutor do assunto, eu preciso mostrar que o meu corpo está falando aquilo que eu gostaria que ele falasse. Então a linguagem corporal de quem está falando e de quem está escutando também tem que ser avaliada. Outra coisa que é muito comum agora no dia a dia, A pessoa fala, por exemplo, entre o casal, aí vocês que são casados aí, Você fala com a esposa, porém mexendo no celular, olhando para o celular e falando com a esposa. E o pior, muitas vezes a esposa também está com o celular e também está respondendo você, mas nem você está prestando atenção no que você está falando e nem ela está prestando atenção naquilo que está escutando. É lógico que vai dar errado, porque você vai ficar chateado que ela não vai fazer aquilo que você falou. Porém, você não mostrou que estava interessado no que queria falar para ela e ela também não estava interessada
no que você estava falando. Então, quando for ter uma comunicação entre duas pessoas ou mais, desliguem, tirem tudo aquilo que possa tirar a atenção da pessoa. Porque senão a pessoa vai começar a prestar atenção em uma terceira coisa, por exemplo, uma TV, ou um celular, ou até mesmo uma criança, e acaba que não presta atenção naquilo que você quer dizer. Então, dentro da comunicação, você precisa ser ouvido e você precisa falar com eloquência, precisa falar de uma forma que as pessoas te entendam. Caso contrário, você vai estar falando no vácuo, tá bom? E o último, sempre quando você tiver alguma dúvida, você marido, você esposa, você adolescente, sempre que você tiver uma dúvida, pergunte. Então, muitas vezes as mães falam com vocês não entenderam nada e acaba continuando por isso mesmo. E você vai chegar a um ponto que você não vai saber o que fazer, porque você não escutou e não perguntou. É muito comum isso acontecer, porque isso já vem lá do tempo da escola. Muitas vezes estava na sala de aula, o professor fazia a explicação e depois perguntava: alguém quer perguntar alguma coisa? Você levantava a mão, todo mundo na sala falava Isso criou em você uma crença que perguntar é ruim. E não, perguntar é muito bom. Se você não entende, pergunta. O mundo é movido por pessoas que perguntam e não simplesmente por pessoas que escutam. Tá? A pergunta leva ao conhecimento, tá bom? Para uma boa comunicação, resumindo, mostre que você está interessado em quem está falando. Então pare tudo, escute o que essa pessoa está falando, às vezes leva muito pouco tempo. A partir que você escuta, você tem a reação e você desenvolve uma resposta ou uma outra pergunta, e aí você cria uma boa comunicação. Mas não finja que escuta, outro finja que fala e ninguém se entende. Então, para evitar discussões em casa, ou com o seu patrão, ou com a sua família, se mostre interessado em ouvir e falar com eloquência, tá bom? Pessoal, e não pode esquecer, né? Se tiver dúvida, pergunte sempre. Pessoal, um grande abraço, não esqueça de compartilhar, passa para sua família, para quem você quiser, dos grupos do WhatsApp também. E além disso, dê o like aí e compartilhe com outras pessoas. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!